Olá, olá, tudo bem? São 12 horas e 18 minutos. Boa tarde a você em todo o estado de Rondônia. Obrigado pelo carinho. Já estou de volta, né? Promessa feita, promessa cumprida. Já está aqui ao meu lado o prefeito da capital, Wildon Chaves. Prefeito, boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Satisfação tê-lo conosco. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Enfim, um grande abraço para Porto Velho e para Rondônia. Perfeito. O prefeito já está aqui no estúdio. Inclusive, eu abri o espaço. Se você quiser mandar o seu questionamento acerca de todos os assuntos referente ao interesse da sociedade, principalmente aqui da capital, 99257-5153 é o nosso WhatsApp. A gente vai, na medida do possível, transferindo aqui os questionamentos ao prefeito. Prefeito, vamos falar de esperança. É inevitável. O assunto vacina, a expectativa da população mundial é pela vacinação e Porto Velho parece que vem se enchendo de esperanças, porque parece-me que há, assim, bons fluidos nos próximos momentos. Devemos estar recebendo algumas doses aí. Vamos lá. A prefeitura efetivamente fez a compra. Percorremos todos os passos, tudo que era de responsabilidade da prefeitura de Porto Velho foi feito. Nós fizemos inicialmente, assinamos uma carta de intenções, depois outros documentos, assinamos o contrato e mandamos uma carta de crédito, é um instrumento de crédito, para o Banco do Brasil em Nova York. Então, nós temos hoje lá 3.160 mil dólares, o equivalente em reais a aproximadamente 18 milhões de reais. Então, esse recurso está já nos Estados Unidos, dependendo apenas da entrega. Caso, se por algum motivo essa entrega não ocorrer, os recursos voltam para a Prefeitura de Porto Velho. É risco zero. De perder dinheiro, sim. Agora, o que eu posso dizer é que nós compramos a vacina. O que competia ao executivo da capital fazer para a aquisição das doses foi tudo seguido o que pede, então... Tudo dentro dos conformes. A primeira questão era ter 18 milhões para mandar uma carta de crédito para o exterior. Então, isso seria, acho que também a possibilidade de abrir uma negociação, né, prefeito? Porque foi aberta a negociação. Com muita maestria, exatamente, a Prefeitura de Porto Velho conseguiu essa... Abrimos a negociação, percorremos todos os passos, obtivemos as autorizações necessárias para importar esses medicamentos. Então, da nossa parte, está tudo pronto. Essa compra tem algo relacionado com o consórcio de prefeitos do Brasil? Não. Ou é individual da Prefeitura de Porto Velho? Participei ontem de uma reunião também, nós estamos atuando nessas duas frentes. Eu sou um dos vice-presidentes da Frente Nacional de Prefeitos. Ontem participamos de uma reunião com aproximadamente 400 prefeitos brasileiros. E nós estamos seguindo essa linha também. Só que o consórcio está um pouco atrasado. Não atrasado. Porto Velho está um pouco na frente, digamos assim. Seria o mais correto. Então, o recurso está lá, já está no exterior. Entregou a vacina 10 dias úteis depois do embarque. Nós temos até 10 dias úteis depois do embarque para liberar o pagamento da carta de crédito. É só informar, Banco do Brasil pode pagar que a encomenda, a compra chegou aqui, tudo dentro do que deveria ser. Então, assim, é esta questão. Nós, até onde pudemos ir, nós fomos. E eu espero que... É direto do laboratório? Não. Prefeito, fala-se muito na internet, é bom que a gente deixe bem claro para a população. Em momento algum, nós negociamos diretamente com a AstraZeneca. Nem a AstraZeneca Brasil e nem a AstraZeneca Internacional. A nossa negociação foi com um fundo de investimento, com sede nos Estados Unidos. As informações que temos é que as vacinas, uma parte dessas vacinas, produzidas pela AstraZeneca, são de propriedade desse fundo e estão armazenadas em solo britânico, ou seja, na Inglaterra, no Reino Unido. Aconteceu um problema recentemente com as doses compradas pelo Paraguai. Eles também negociaram com um fundo americano, mas este fundo, ao contrário do que nós negociamos, tem as vacinas em solo americano. E há uma proibição do governo dos Estados Unidos da exportação de vacinas para o corona, para qualquer lugar. Então, essas vacinas têm que ficar lá. Então, é esta a negociação que foi feita. Nós podemos afirmar, caso tenhamos problemas, a Prefeitura não vai ter nenhum prejuízo de recursos, porque nós não mandamos dinheiro na frente. Isso é uma carta de crédito, é um instrumento que dá segurança
ao importador, no caso a prefeitura. Prefeito, nesse estágio que está hoje, qual é a expectativa do Executivo de Porto Velho para a chegada dessas vacinas? Adilson, eu acredito que a gente tenha uma posição dentro de, no máximo, aí uns 10 dias. Posição. Se vai dar certo, se não vai dar certo, etc, etc. O mundo inteiro está demandando vacinas. O próprio governo do Estado também anunciou a compra de 1 milhão de doses de vacinas. As das nossas são 400 mil. E segundo o cronograma anunciado pelo próprio governador nas redes sociais, seriam aí até o final do mês. Então vamos torcer para que cheguem as duas, que chegue as que a prefeitura está negociando, negociou já na verdade, que cheguem também as outras vacinas adquiridas pelo governo do Estado também, mas a verdade é que nós não podemos garantir, o que eu pude garantir foi fazer a compra, eu fiz. Agora eu dependo da entrega. Pelo que eu estou sabendo, o prefeito tem trabalhado com algumas frentes. Caso aconteça algum problema, já tem em paralelo também uma articulação com a Frente Nacional de Prefeitos. Com a Frente Nacional de Prefeitos. Na verdade, Adilson, em dezembro do ano passado, eu fui um dos primeiros prefeitos a tentar comprar vacina. Eu estive no Instituto Butantan, firmei um protocolo de intenções, porque lá em dezembro, o próprio presidente da República afirmou em diversas ocasiões, que não compraria as vacinas produzidas pelo Butantan. Eu digo, se o presidente não quer comprar, eu vou lá. E me dispus a fazer uma compra de vacinas. Só que depois, felizmente, o presidente mudou o entendimento e passou a adquirir, em caráter de exclusividade, 100% da produção do Butantan para o Plano Nacional de Imunização. E aí fomos buscar outras alternativas, que só se tornaram possíveis depois da aprovação da lei no dia 10 de março, pelo próprio presidente da República, permitindo estados e municípios, e também a iniciativa privada, com um regramento à parte, de importar vacinas. Só para retomar e a gente passar um pano em cima da questão compra das vacinas, a perspectiva é que dentro dos próximos 15 dias, no máximo, tenhamos uma convicção de que se vem ou não vem. Caso seja negativo, já tem outras linhas que estão sendo traçadas. Nós vamos continuar. E mesmo assim já se articula um plano para a atividade de forma intensa para a vacinação, né, prefeito? Na verdade, nenhum município e nenhum estado brasileiro conseguiu comprar vacinas que não fossem para o PNI. Existem as importações de algumas doses da AstraZeneca, acho que 2 milhões de doses, algumas doses da Pfizer, parece que estão para chegar, e algumas que o próprio Butantan importou direto da China no início do processo de vacinação. Mas todas foram destinadas ao Plano Nacional de Imunização. Ainda não temos em solo brasileiro nenhuma vacina que não tenha passado pelo Ministério. Ninguém conseguiu comprar, pelo menos nenhum município, nenhum estado. Mas isso não é motivo para a gente ficar parado. Quer dizer, o não nós já tínhamos, então era só deixar o fluxo normal das coisas seguirem o seu caminho normal. Mas estamos tentando. Tem que ter atitude. Primeiro tem que ter as condições financeiras de poder fazer o pagamento. Graças a Deus, Porto Velho é uma das 8 capitais brasileiras que estão com as contas em ordem. Então isso nos permitiu fazer esse movimento. Nós estamos todos na torcida, você não queira saber a angústia que a gente fica dentro desse processo, a vontade de resolver esse problema rapidamente. É um anseio do mundo, né, prefeito? É lamentável, a situação está muito delicada. Posso fazer uma contextualização rápida sobre vacinação? Por gentileza, fica à vontade. Tenho que pegar a minha cola aqui, porque saíram algumas notícias aí nas redes sociais que a prefeitura tinha 100 mil doses em estoque. Isso não é verdade. Nós recebemos, até hoje, do governo federal, 91.079 doses. Das duas vacinas? Ou só a Coronavac? De vacinas. Vacinas. 60.383 foram aplicadas como primeira dose. 63 mil pessoas tomaram a primeira dose. E a segunda dose, até agora, mais 12.822 já tomaram a segunda dose. E nós temos guardadas 30.609 doses que são destinadas às segundas doses. Que os prazos já estão chegando para serem aplicadas. Né? E alguns casos aqui já chegaram. Na reunião que eu participei ontem com a Frente Nacional de Prefeitos e o diretor executivo, o Rodrigo,
do Ministério da Saúde, um prefeito, não me lembro de onde, fez um questionamento de que até quando nós somos obrigados a guardar essa segunda dose. E o secretário executivo ficou de dar uma resposta, ele não tinha essa resposta naquele momento. Então, se eu tenho uma segunda dose programada para 30 dias, na verdade são 28 dias, para 28, 30 dias, até quando eu vou ter que guardar essas doses? Eu acredito que isso não pode passar de 15 dias. Mas o próprio Ministério da Saúde não tem isso consolidado ainda. Hoje, para ficar porque bem claro, hoje prefeito, eu tenho... O município está bem aliado com o Ministério. Está. Hoje eu tenho 30.600 doses que são destinadas às segundas doses que não foram tomadas ainda. Mas eu preciso que o Ministério libere, porque é do PNI. Se fosse a vacina que nós importamos, nós faríamos o nosso próprio plano de vacinação. Mas como a vacina veio do governo, do Estado, do governo federal, através do governo do Estado, eles têm que me dizer o que fazer com essas 30 mil. Porque aqui, com 2 doses, eu consigo vacinar mais 15 mil pessoas. Com 2 doses. Então, se o camarada não vem, até quando? Vai esperar vencer a vacina? Não, tem que aplicar. A gente precisa, isso é uma questão que o Ministério da Saúde tem que resolver. Prefeito, retomando essa questão da vacina, o senhor comprou 400 mil doses. 400 mil. O suficiente para imunizar 200 mil pessoas, evidentemente. Com 2 doses. Com 2 doses. Com a imunização 2 doses. Do ciclo completo, né? Provavelmente. Só que ela tem um tempo maior São 3 meses. A AstraZeneca são 84 dias. São 3 meses. São 3 meses. Então, nós hoje provavelmente... temos cerca de 60 mil pessoas vacinadas, pelo menos com a primeira dose. A gente vai chegar a uma totalidade de 50% da população da capital do estado imunizada. Não, é mais. Até porque esse processo Não, é porque abaixo de 18 você não pode vacinar. Então, é verdade. Então eu a população uso a vacinável expressão ainda é menor ainda. População vacinável. Então, a população vacinável é menor. E o maior contingente populacional está aí dos 20 anos para baixo. Então, e o nosso limite, hoje, pelo regramento brasileiro, e de quase todo mundo, é 18 anos. Até 18. 18 para baixo, não vacina. O senhor também tem um plano ousado, que além da questão da compra das vacinas, assim que chegarem essas vacinas, a meta é imunizar a população da capital do estado num tempo recorde, né? Paralelo à expectativa da vacina, há também as ações do município, né? Hoje é tudo novo. Encontra-se um momento em que até o próprio Ministério da Saúde tem, assim, omitido informações, até porque ainda não tem as informações. O senhor acabou de citar sobre a questão das doses, até quando eu guardo, como é que fica e tudo mais. Paralelo a tudo isso, além da vacina, Porto Velho tem leito próprio? Foi montado algum contingente diferenciado? Até porque a gente sabe que a unidade básica do município ela tem uma linha de entrada. Só que hoje parece que ela está dando um atendimento mais aprofundado. Nós tínhamos 20 leitos com respiradores. Nós tínhamos 5. Passamos para 22. Leitos sem respiradores, mas com suporte necessário. Nós saímos dos 23, 24, 25, uma coisa assim, para mais de 50. Mas nós não temos, uma crítica até injusta, de certa forma, que a gente recebe, é que Porto Velho não tem um hospital de internação intermediária. Não tem porque nunca teve. E por que nunca teve? Existe uma questão chamada pactuação do SUS. É um pacto que é feito entre o SUS, o Ministério da Saúde, os governos estaduais e as prefeituras. Então, lá atrás, desde o surgimento do Estado, foi em 82, há mais de 40 anos, sempre ficou convencionado que a média e alta complexidade é o governo do Estado. Essa média seria o hospital intermediário. Então, o governo do Estado, há 40 anos, recebe os recursos do SUS correspondentes a esse tipo de internação. Então, esse recurso não vem para Porto Velho. Então, isso funcionou muito bem durante 40 anos, até chegar a pandemia o ano passado. Aí, como é que do dia para a noite, eu que nunca recebi o recurso, vou dar conta de montar? E cadê os profissionais? Cadê a estrutura? Os recursos para isso? O governo do Estado vem, não é com alguma questão com o atual governador, não é isso. Isso sempre foi assim. Desde o Jorge Teixeira para cá. A Prefeitura de Porto Velho nunca teve e nunca recebeu recurso para isso. É por isso que não tem.
Então, a prefeitura não tem um hospital. Não tem. E nunca teve. Agora, daqui para frente, é possível? É, mas eu preciso do recurso. Porque o recurso vai para o Estado. Sempre veio, historicamente. Então, é essa a questão, que tem que ser dita. Perfeito. É bom porque há muitas cobranças acerca, por que Porto Velho não tem isso, não tem aquilo, não tem aquela. Existem tramitações, existem burocracias e o mecanismo tem que funcionar de acordo com... Isso foi tratado, Adilson. Isso foi combinado lá atrás. Então, por exemplo, o atual governo, quando assumiu, poderia ter dito, olha, vocês precisam montar a estrutura de vocês e eu vou pegar essa parte desse recurso que eu recebo para essa atividade e vou passar para o município. Ok, a gente poderia ter feito, poderíamos ter entrado nesse entendimento. Mas aí, na hora que chega a pandemia, vem me cobrar o que nunca foi pactuado, aí não tem sentido. O senhor acredita que a pandemia teve um problema de alinhamento político? Qual é a avaliação que o senhor faz acerca... porque a gente falava até, inclusive, no intervalo aqui, sobre a esperança que cada um de nós temos com relação à vacina. Isso acho que todo mundo é unânime, porque a retomada à normalidade, ela depende da vacina. Passa pela vacina. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje, um ano de pandemia, representando a cidade mais importante do Estado? Qual é o olhar crítico do prefeito acerca disso tudo? Vamos lá. No momento... Bom, primeiro, a última pandemia que o mundo viveu tem mais de 100 anos. Foi a gripe espanhola. Foi uma a cada 100 anos, mais ou menos. Né? Por volta de 1720, a peste negra, que era a varíola. Depois, em 1820, o cólera. Por volta de 1920, 1918, por ali, a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas. E agora, a pandemia do coronavírus. Então, ninguém estava preparado para isso. O mundo não estava preparado. Então, é um momento de grande dificuldade. Se o mundo tem uma capacidade de produção de seringa ou de determinado tipo de medicamento ou de EPI, era aquele consumo normal. A nossa utilização de EPIs, a nossa só em Porto Velho, aumentou 514% por conta da pandemia. Então, assim, isso tem demandado um esforço enorme de todas as esferas de governo do Brasil e do mundo. Estados, municípios, governos nacionais. Então, isso é natural. Então, há uma escassez de recursos, isso aumenta preço. Você tem dificuldade de compra, não só pela questão do recurso, mas também pela legalidade daquela compra, para não ser responsabilizado depois. Então, tem toda uma situação, uma gravidade extraordinária. Então, isso é um assunto extremamente complexo. O problema que eu vejo é quando se mistura política com saúde pública. Então, muita gente falando do que não sabe, e com viés político. Então, assim, você entende o que eu estou falando? Tratamentos mágicos que não têm eficácia comprovada em lugar nenhum do mundo. E isso, às vezes, causa uma falsa sensação de segurança por parte da população. Isso, no meu entendimento, agrava. Porque, olha, jabuticaba é a única fruta que só dá no único lugar do mundo, Brasil. Não tem jabuticaba em lugar nenhum. Manga, maçã, melão, mamão, tem um monte de lugar. Jabuticaba só no Brasil. E esse tal desse tratamento precoce, que só tem no Brasil. Será que isso funciona? Será que o mundo inteiro está errado? O mundo inteiro não tem nenhum trabalho sério sobre isso. Só que há muita desinformação. Eu vi um trabalho de um pesquisador que se posicionou favoravelmente, um francês, eu esqueço o nome dele agora, mas ele já se redimiu. Ele já assumiu que estava errado, que não tinha as evidências necessárias. Então, assim, o que é? O cuidado de cada um. É esse que todo mundo já sabe, não vou falar de lavar a mão, isso, aquilo. Como é que está sendo a linha de frente do atendimento na unidade básica hoje, passado um ano de pandemia? Todas as unidades da Prefeitura de Porto Velho estão atendendo o Covid na parte da tarde. Na parte da manhã, somente O médico está com total liberdade para fazer a prescrição, que ele bem entender? Continua tendo, até porque há posicionamento dessa questão do Conselho Federal de Medicina. Eu não vou interferir no ato médico. Se me prescrever, eu não tomo. Se for uma ivermectinazinha de vez em quando, tudo bem. Agora tem gente que toma isso toda semana.
Aí o cara... O problema é o excesso. Aí ele agrava. Eu sou totalmente favorável, não sei se o senhor concorda, problema... eu acho que o médico profissional tem que ter a liberdade de municiar o eu paciente tenho certeza daquilo que ele tem tenho certeza que o médico, como acordo claro, com o eu paciente. tenho certeza que o médico, mas assim, a automedicação é uma prática no Brasil. Eu tenho certeza que os médicos não vão, os médicos são preparados para isso. Agora, eu não sou. Eu vou sair prescrevendo remédio para a população, recomendando. O prefeito da cidade, ele tem o que ele fala tem mais peso do que uma pessoa que não ocupa esse tipo de cargo, o governador, presidente, o senador, o deputado, enfim, são pessoas que exercem algum tipo de liderança. Então eu vejo com uma certa preocupação essa questão, porque o problema é a automedicação e a quantidade. E pode acontecer, em muitas situações existe comprometimento hepático. Então depende, eu não sei qual é essa quantidade, mas eu só olho para o que o mundo está fazendo. Além do atendimento por Covid, que o senhor disse que no período da tarde as unidades básicas... sim, o call center funcionando. O call center também. O call center que foi um mecanismo extraordinário. Eu acho que foi um gol de placa da prefeitura, esse call center. Mesmo que passe a pandemia, ele vai continuar funcionando com uma estrutura menor, mais adequada, mas para outras situações. Conseguiu ampliar o número de profissionais médicos? Com muita dificuldade. Nós temos falta ainda de profissionais médicos. Aliás, faltam médicos em todo o país. Em todo o país. Isso é uma dificuldade enorme. Não adianta montar uma estrutura, não tem médico. O governo do estado tem dificuldade nisso aí, a prefeitura tem, o Brasil inteiro está com dificuldade na contratação. O Congresso fala sobre uma flexibilização na contratação de médicos formados no exterior. O estado do Mato Grosso também tem informação de que já abriu essa premissa. Porto Velho, Rondônia, tem avaliado essa possibilidade também, prefeito? Isso depende de decisão do governo federal. Eu prefiro não entrar nesse debate, porque é apenas uma hipótese, uma ideia. Particularmente, eu acho que em momento de guerra, que é o que nós vivemos hoje, vale tudo, ou quase tudo. Mas eu acho muito difícil esse tipo de medida passar. Além do atendimento por Covid, as unidades continuam atendendo as demais demandas da população no período pela manhã. Continuam atendendo as demais demandas. Me parece que ainda estão suspensas as cirurgias eletivas, por motivos óbvios. O camarada vai fazer uma cirurgia que ele pode esperar 6 meses, 1 ano para fazer, entra lá, pega a Covid e morre. Então não faz sentido. Recentemente a prefeitura inclusive implementou um sistema que acredito que até citei aqui no programa que seria importante que o Estado também aderisse à informatização através de um aplicativo para dar celeridade. Está fantástico esse aplicativo. Todo. Acho que é um gol de placa. Foi outro gol de placa esse aplicativo, a equipe da CEMUSA que está envolvida nisso aí, com muito compromisso. Nós temos recebido só elogios do nosso programa de vacinação. A pessoa leva em média de 10 a 15 minutos entre estacionar o carro, descer, se vacinar e ir embora. Naquele horário que ela agendou, naquele local. E paralelo a isso também, a gente está em pleno momento de vacinação contra a gripe, a influenza, que são mais 3 vírus aí. Enfim, a situação é muito crítica, é complicada. Vamos falar um pouquinho de infraestrutura? E sabe que o que nos deixa com mais esperança de dias melhores é o envolvimento da população, Adilson. Nós temos mais de 2.000 pessoas cadastradas como voluntários, para trabalhar como voluntários, nos auxiliando neste processo de vacinação. Isso é uma prova de amor à vida, de amor ao próximo. Tem informação de que a primeira-dama já se voluntariou. Se voluntariou também. Já está lá na linha de frente. Não precisa ser só... eu, por exemplo, eu sou incapaz de conseguir aplicar uma injeção em alguém. Eu já fiz o curso de Direito para não ter que estar misturado com sangue, com hospital, que eu não dou conta. Mas eu consigo organizar uma fila. Todo o trabalho é doado. Eu consigo fazer a chamada dos que vão ser vacinados, eu consigo digitar. Então, assim, cada um pode fazer um pouco. E esse batalhão vai ser importante, hein? Que a gente está na convicção de que essa vacina vai chegar. Eu acho Se que Deus todo mundo quiser. Acho que não é o momento que de seja a nossa, que seja do Estado, que sejam as duas, mas aí nós vamos precisar de muita gente para vacinar o mais rapidamente possível. Perfeito. O assunto agora, eu queria conversar um pouquinho sobre infraestrutura. Eu queria abrir também, Lene, para o telespectador no 99257-5153. Ô, Rai, coloca para a gente, por gentileza, um pouquinho das imagens que a gente tem do bairro Igarapé. Houve um clamor muito grande da população, nós estivemos lá algumas vezes já esse ano, e o prefeito tem informações sobre quais são as expectativas
de um olhar diferenciado para essa região aí, que é o bairro Igarapé. Segundo os moradores, prefeito, ali, já há décadas o problema que eles enfrentam é esse. Algumas partes da capital as pessoas enfrentam esse tipo de problema. O senhor me falava aqui nos bastidores que há um projeto super importante para o bairro Igarapé, né? Na verdade é o seguinte, nós conseguimos uma emenda de bancada. Eram 5 emendas, 3 deram certo e 2 não deram certo. Uma delas é do bairro Igarapé e a outra é da Avenida Calama. Os 2 projetos já estavam licitados, com autorização do Ministério, e houve uma movimentação do governo federal, até por conta desse momento de pandemia, aonde fizeram um rapa de 500 milhões. Então foram obras aí do país inteiro, não foi com Porto Velho especificamente, e nós perdemos esse recurso. No caso do Igarapé, o senador Marcos Rogério indicou uma emenda de 10 milhões de reais. Essa obra do Igarapé é de aproximadamente 17, 18. Já estava licitado, eu fui a Brasília com o senador e sentamos com o ministro Rogério Marinho para ver se a gente poderia aproveitar a licitação. São coisas que só acontecem no Brasil. Processo licitado já, aprovado pelo Ministério e licitado. Só trocou a fonte do recurso. Estava esse aqui que caiu, trazer esse aqui para cá, não pode. Então, vou ter que fazer uma nova licitação e isso vai me consumir, pelo menos, mais uns 4 meses. No mínimo, se der tudo certo, não tiver nenhuma contestação. Nós estávamos prontos para começar. Então, isso aí, essa obra estava orçada nos 15, vai subir, vai ficar mais caro para a prefeitura. E vai levar mais tempo. Mas aí nós vamos usar 10 milhões do senador Marcos Rogério e 7 a 8 milhões da prefeitura de Porto Velho. E no caso da Calama, que não teve pergunta, mas provavelmente deve ter, se procurar aí você vai achar. Da Calama. Ali nós vamos fazer com recurso próprio. Já estamos em tratativas com a empresa que venceu a licitação para que ela dê início a esses trabalhos. Isso um curto prazo de tempo. Eu acredito que mais uns 2 meses aí, no máximo, a gente deve estar começando essa obra. Prefeito, a gente teve também aqui, na semana retrasada, uma demanda sobre a rua Maringá, a rua Maringá. Coloca um pouquinho das imagens aí. Lá no Ulisses, próximo ao Marcos Freire, se divide ali na ponta. É um trecho de pouco mais de, não chega a dar 2 quilômetros. Eu pediria até que, por gentileza, o senhor, de repente, depois passasse para obras. Talvez pudesse ser um serviço de paliativo ali. Olha, semelhante a isso aí, deve ter umas 150 ruas na cidade. Centenas delas. O que acontece? Agora começa a ser possível. Mas no período de chuva, isso aí pegou 6 meses de chuva. Não, mas esse caso específico, não aguenta. Prefeito, segundo os moradores ali, é uma coisa também de muito tempo. Qual é a rua? Não, Rua Maringá. Rua Maringá. Eu vou passar depois para a assessoria do senhor. Por favor. O senhor encaminha lá para obras. Eu acredito que ali é um serviço paliativo que, segundo os moradores, é questão de décadas, que nunca teve essa ligação. Você sabe que... E o asfalto chegou bem perto, né, o que chamou a atenção. Mas assim, a gente sabe que esse problema nós não paramos. Viramos a gestão e muita gente falava que as obras do ano passado eram eleitoreiras e todo mundo quebrou a cara. Nós continuamos trabalhando, continuamos com várias obras em andamento. Me permita, se eu não estou equivocado, nos últimos quase 12 meses, só nesse período foi cerca de um pouco mais de 30 quilômetros. Olha, na gestão passada nós chegamos perto aí da marca dos 250. Só no último ano, lembrando que, não, mesmo com pandemia. No ano passado fizemos muita coisa, com pandemia e tudo, e não paramos. Está tendo asfaltamento, está tendo recapeamento na Avenida Rio Madeira, sentido Parque Ecológico. Estão concluindo a Itatiaia no bairro Flamboyant. Nós estamos trabalhando no bairro Lagoa. E os questionamentos que chegam, prefeito, a gente tem que deixar bem claro aqui também, que são reivindicações de décadas. Sim. Não dá para atribuir à atual gestão tão somente. É claro que a atual gestão tem o papel fundamental de corrigir o que aí está. Sim, claro. Mas assim, o estrago é muito grande de muito abandono. Vamos dar voz aqui para o telespectador. Nos últimos 20 anos, cada prefeito que me antecedeu fez, em média, 40 e poucos quilômetros de asfalto. Em 4 anos? Em 4 anos. Cada um, nos últimos 20 anos. Nós fizemos 250, mais do que foi feito nos 20 anos atrás.
Mas tem que fazer outro tanto. Esses 250 quilômetros, prefeito, Entre recapeamento da e asfalto qualidade novo. desse asfalto, daqui 2, 3 anos? Não, o asfalto é de qualidade. Às vezes acontecem em alguns pontos um recalque, às vezes é um defeito da base, mas e também tem às vezes o buraco da CAERD. Pode também. ser um dos legados do prefeito? Vai ser, asfalto. com certeza. Coloca aqui, Rai, Asfalto por de gentileza. qualidade. Vamos atender algumas pessoas que estão mandando perguntas aqui. A gente vê que a grande demanda é justamente a parte da infraestrutura, que as pessoas sentem mais da pele no primeiro momento. Você consegue colocar aqui, Rai, para nós? 99257-5153, o nosso WhatsApp. Olha aí a situação da rua Jorubatuba. Gostaria de saber se tem uma previsão para voltar às obras aqui no Aeroclube e na nossa rua, se vai ser contemplado. Então, quer dizer, tem obra lá na proximidade, segundo o espectador. Nós fizemos aproximadamente 10 quilômetros de asfalto no Aeroclube. Era uma reivindicação aí de 35, 40 anos. Mas ainda tem algumas ruas próximas. O que eu tenho dito para as pessoas, está mais perto. E a gente tinha que começar por algum lugar. Então, não tem como falar de data, mas provavelmente aqui deve ter alguma dificuldade de drenagem, por isso vai demorar um pouquinho. Mas eu fiz um cálculo, Adilson. Um bairro sem pavimentação asfáltica, ele tem que ser feito 2 vezes por ano. Mais ou menos isso. Fazendo um bairro 2 vezes por ano, em 4 anos, já gastou o dinheiro de ter asfaltado o bairro. Que duraria bem mais do que... Muito mais. Você vai ter um tapa-buraco, custo-benefício seria. Exatamente. Você tem um custo maior de saída. Mas a médio e longo prazo fica muito mais barato. Perfeito. Por isso que tem que ter muita intensidade nesse processo. Quantos quilômetros de via urbana na capital? Olha, mais uns 2.000. Mas quando eu assumi no mandato passado, faltavam 550 quilômetros. Hoje deve faltar mais. Mas assim... Mesmo com tanto asfalto que já foi feito? Mesmo com tanto asfalto. Mas ainda tem que levar com muita seriedade. Porque se for padrão 40 quilômetros, 50 quilômetros por mandato, não termina nunca. Qual é a meta que o prefeito tem? Olha, este ano eu pretendo fazer, não estou prometendo nada para ninguém, não. Mas eu pretendo o pessoal vai gravar e depois vai colocar nas redes sociais. Eu pretendo fazer 100 quilômetros de asfalto. 100 quilômetros para 2021. Agora, em 2021. Que já se passaram 4 meses. Porque mas não conta, né? Não, mas isso eu tenho que fazer em 6. Olha, ser prefeito na Amazônia não é fácil. Eu não tenho 4 anos de mandato para fazer infraestrutura. Tem a metade do mandato. Eu só tenho 2 anos. Chovendo. 6 meses chove, 6 meses não chove. Mas recentemente parece que foi provado que dá para fazer mesmo com chuva, né? Que o senhor tem mas é mais caro. Muito mais caro, porque ao invés do cascalho, eu tenho que usar a pedra brita. Então isso dá um aumento substancial. Vamos tentar aqui mais alguns espectadores aí. Coloque aí, por gentileza, tá? Boa tarde, prefeito. É o Mário do Tancredo Neves. Então tá bom. Boa tarde, Mário. Dá uma boa tarde pro Mário aí, prefeito. Boa tarde, Mário. Cadê? O que mais aqui, ó? Olá, boa tarde, Adilson. É o Raimundo de Vilhena. Ô, Raimundo, um grande abraço a você, meu amigo. Obrigado pelo carinho, a você aí em Vilhena, acompanhando o programa. Coloca aqui. Do esposo da delegada, pelo policial. Boa tarde, Salustiano do Floresta. Pergunta ao prefeito sobre as escrituras plenas. Como está o andamento disso? O senhor tem informações, prefeito? Salustiano, continuamos trabalhando nesse processo. Já fizemos milhares de escrituras no mandato passado e nós estamos trabalhando muito, nos preparando para entregar muito mais. Quero entregar pelo menos o dobro do que nós fizemos na gestão passada. Isso também está relacionado diretamente à economia sendo fomentada. A pessoa tem Sem condições dúvida. de gerar recursos. Uma propriedade com escritura é outra coisa. Entregamos eu não tenho o número agora, mas algo entre 12 e 15 mil escrituras no mandato. É muito relevante. Foi mais ou menos isso. Hoje, o programa mais focado com o bate-papo com o prefeito da capital, Wildon Chaves. São muitos assuntos, as pessoas mandando perguntas no 99257-5153. O prefeito pode ficar mais um minutinho com a gente? Claro, sem problema. Vou fazer uma pausa, Rai, porque a gente também tem que se organizar aí, né? O Ismael já mandou um monte de mensagens aqui. Olha, vamos lá, meu amigo, vamos faturar porque o negócio tá feio. O intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho eu volto trazendo para você mais questionamentos do público pelo nosso WhatsApp. E um dos assuntos que seria importante que o prefeito também desse a opinião e como é que está sendo feita a análise da retomada das aulas presenciais. É claro que a vacinação é
fundamental, mas a organização e o planejamento ele precisa ser traçado desde ontem, né? Desde sempre. Vamos lá para excelência, quem manda aí, quem manda literalmente é o povo, né, prefeito? Então vamos saber o que o povo está querendo aí questionar. Por favor, pergunte para o prefeito como está a situação do bairro Três Marias e, infelizmente, o asfalto das ruas Américas Central e Américas do Sul e também a rua Pernambuco estão em péssimo estado tem previsão de melhorias para o nosso bairro? Abraços. Aí pergunta chegando do Wagner, Sim, que mora no Três Marias. Porto Cristo, né? Também, né? Falou do Porto Cristo e Três Marias, né? Bom, nós estamos planejando, sim, intervenções aí, está começando já passou da hora aí de chegar nesses outros bairros. Durante a campanha eleitoral, Adilson, a gente falou o seguinte, aonde a obra não chegou, vai chegar. O que já está feito para trás, está feito. Eu não vou refazer o que já está feito. Então, nós vamos continuar. Vamos resolver 100% dos problemas de Porto Velho? Não. Mas, a cada obra que for feita, nós vamos estar chegando mais perto de onde não chegou a obra ainda. Prefeito, onde não há o planejamento e que ainda não conseguiu entrar no orçamento, o asfalto, com esse verão chegando, há uma previsão? Como é que está a estrutura também de maquinário para dar essa manutenção nas vias? Não, nós estamos com tudo pronto. A prefeitura, né? A prefeitura comprou 6 retroescavadeiras 0 km no ano passado. Compramos uma vibroacabadora, que é o dobro daquela que foi retomada pelo governo. Nós já tínhamos uma velha, o apelido dela, inclusive, é velhinha, mas funciona. Compramos uma que é o dobro do tamanho, porque a que nós temos, ela faz 3 metros e pouco, essa faz 6 de cada passada. E recebemos uma vibroacabadora. A vibroacabadora é aquela máquina que faz a finalização do asfalto. E sem ela não dá para fazer. E recebemos uma que estava com o quinto beck no convênio que nós fizemos lá do bairro Mariana. Então, hoje nós temos 3 máquinas, 3 vibroacabadoras, dá para trabalhar em 3 frentes de trabalho ao mesmo tempo. Resolvemos o que estava pendente, a questão da licitação da massa asfáltica, isso já está resolvido também. Agora é só começar a trabalhar. As vicinais estão com a mesma atenção, prefeito? Vicinais, sim, também. Falar em vicinais, ao longo do mandato anterior, nós recuperamos mais de 11 mil quilômetros de estradas vicinais. Nós estamos com um processo também para nos auxiliar nessa questão, que é a terceirização de parte desse trabalho, porque Porto Velho tem 7 mil quilômetros de estrada, Dilson, mas nós estamos trabalhando. Só que nesse período de chuva realmente dá uma parada. A gente consegue preparar na seca. Cerca de 70% são vicinais, são rurais. Não, estou falando dessas 7 mil quilômetros, são todas estradas rurais. Ah, só as rurais. Aí do município de Porto Velho. Entre 2 e... aí tem mais do município. É uma situação muito complexa, né? Vamos aqui para o espectador. Boa tarde, gostaria de saber do prefeito quanto à arborização da cidade com plantações de ipês e se haverá construção de ciclovias sim, ou ciclofaixa. Sim, sim. Já estamos trabalhando, algumas já estão em fase de execução, mas nós vamos trabalhar com muita atenção nessa questão. Próxima, Rai? Já está a próxima? Já. Onde a obra não chegou, vai chegar. Vai chegar para a margem esquerda ou enquanto vai ser só cascalho e lama? A margem esquerda deve ser do outro lado do rio? Não vai chegar lá no lado... Primeiro tem que resolver o lado de cá, que é o lado mais antigo. Um de cada vez, né, prefeito? Não espere que não vai chegar tão cedo, não. Aí eu gostei, o prefeito é na lata. Não vai, né, prefeito? Não tem meio termo, né? Não, e não vou, eu tenho dito sempre, eu não vou asfaltar a estrada rural em Porto Velho enquanto eu não tiver 100% da cidade asfaltada. Isso não dá para assumir compromisso nesse momento. Perfeito. Assim, eu sou assim, eu falo a verdade. Então, margem esquerda, primeiro que a ocupação lá é irregular. O plano diretor... Exatamente. Então, estão vendendo lote ali irregularmente, estão comprando, mas não espere não, que não vai chegar não. No que depender de mim, só depois que resolver 100% Porto Velho. Boa tarde, eu sou o Overlan. Eu gostaria de perguntar para o prefeito Dom Chaves
Quando será asfaltada a rua Calama entre Mamoré e o Residencial Cristal da Calama, que é aquele assunto que o senhor já trouxe. É o da Calama, é o que ele está falando. O senhor disse, falou, ó, tem que ter a pergunta ali da Calama. Mas isso, é a da Calama. É esse aí que eu já respondi. Que a previsão é agora nos próximos meses, deve já isso, começar. Aí a gente deve começar. Recurso do município. Aí recurso do município, porque o recurso federal caiu. Perfeito. Prefeito, teve uma aquisição muito importante que foram os ônibus, né, do transporte escolar e que infelizmente ainda não puderam ser usados, né, para o fim Rapaz, que foi adquirido. O que eu sofri com esses ônibus parece uma maldição. E aí quando está tudo Porque certinho... quando estava tudo comprado, 146 ônibus pagos à vista, ao custo de quase 37 milhões de reais. Pelo que me consta, foram produzidos com a estrutura para aguentar o... Sim, é fabricado para aquilo. Fabricado para aquilo. Aí me chega essa pandemia. Prefeito, então, os ônibus aí estão, mas não puderam ser usados ainda. Como é que está sendo o planejamento paralelo à retomada presencial? O ensino, ele Vamos lá. Teve a sua sequência? Anda junto, não. 10 dias depois do fechamento das escolas no ano passado, em março, nós já entramos com o nosso programa de educação à distância. Porto Velho foi uma das primeiras cidades do Brasil a começar tão rapidamente, porque nós já tínhamos essa estrutura. Nós já fazíamos educação à distância dentro da prefeitura nos nossos treinamentos. Então, isso nos ajudou. Mas, enquanto não resolver a questão da vacinação dos professores, nós não podemos falar de volta às aulas. A volta às aulas presenciais. Eu acho que uma coisa... Acho não. O meu entendimento é esse, Adilson. Eu não vou atropelar. Eu prefiro esperar a vacinação dos nossos servidores, dos nossos professores, não só dos professores, mas todos os servidores da educação que estão na linha de frente, pelo menos. Prefeito, um dos motes de campanha era justamente a questão do saneamento aqui na capital. E, na época, o senhor falava a respeito de uma parceria entre iniciativa privada e tudo mais. Como é que está o processo? Esse ano os estudos estão prontos. Nós estamos finalizando a contratação da FIP. Lembra da tabela FIP? Essa mesmo, que é muito comum, usada para avaliar carros? Isso, a FIP é uma fundação da Universidade de São Paulo, da USP. Então, nós contratamos a USP para nos assessorar na finalização desse processo. É um processo muito sério, muito complexo, que nós não temos a expertise necessária para escolher qual é o melhor projeto e partir aí para a fase de licitação. Na verdade, o nosso escopo da contratação com a FIP é também para que isso ao final, isso não seja uma licitação convencional, mas seja um leilão na Bolsa de Valores de São Paulo. Isso deve acontecer esse ano ainda? Deve. Isso significa um avanço muito grande, não só para a parte de infraestrutura, histórico, mas economicamente falando também, vai ser um divisor de águas, justamente para o momento que a gente precisa ter um aquecimento da economia. Isso é uma obra de 2 bilhões de reais e que deve giram no município. Girar no município ao longo de 10 anos. Então, isso vai gerar muitos empregos durante essa obra. Sobre essa questão de empregos, a gente já logo pensa sobre os incentivos que estão sendo dados e como está sendo tratado vários segmentos da sociedade que tiveram as suas atividades interrompidas nesse período de pandemia, né, prefeito? É um grande desafio conseguir equacionar isso tudo, né? É difícil. É um momento de guerra. Eu li um artigo recentemente, acho que do Valor Econômico. O articulista usou uma expressão, né? E quem vai desfalir as empresas que faliram? E muitas empresas estão passando por muita dificuldade. Não só empresas, mas principalmente os autônomos. Enfim, só a vacina para resolver. Não adianta. Hoje, você abre o Facebook, virou só obituário. Gente que morreu, eu estava passando a minha lista de contatos no telefone, umas 15 pessoas estavam lá que não estão mais aqui. Então, assim, isso vai se resolver, mas nós dependemos da vacina. A vacina dando certo, ou a nossa, ou a do governador, isso a gente vai abreviar muito. Eu me lembro muito bem quando no dia 12 o senhor
convocou a imprensa para anunciar o início da negociação da compra das vacinas, e o senhor citou uma frase que eu achei super importante e eu tenho repetido: a vacina boa é a que a gente tem, né? Foi, o meu médico me falou isso. Qual é a vacina a primeira, boa? a primeira que você encontrar. É a melhor vacina. Então, eu acho que foi muito feliz naquela colocação. Rai, coloca para a gente aqui mais algumas perguntinhas. Eu vou liberar o prefeito aqui, mas antes eu deixo dar a voz mais uma vez aqui para a nossa audiência, as pessoas que têm participado aqui conosco no programa. Boa tarde. Esse aqui já foi, Rai. Aqui, ó. Grata pela atenção, Adilson e prefeito. A Rose agradecendo porque a gente respondeu. E mais, coloca aí. A estrada dos japoneses até o Conjunto Tropical é contrapartida da prefeitura? Sim ou não, prefeito? Estrada dos japoneses até o Conjunto Tropical. Eu não entendi a pergunta contrapartida. Deve estar tendo alguma obra lá e deve querer saber se é recurso do município. Muito provavelmente é do município. Provavelmente. A gente vai buscar saber, o prefeito vai passar para a assessoria dele, tá bom, meu querido? Muito obrigado pela intervenção, pela participação aqui conosco. A grande maioria falando sobre infraestrutura. Boa tarde, prefeito. Gostaria de saber, do bairro São Francisco, tem previsão de limpar as ruas, porque está muito feio. Tem. Ruas... Tem sim. Tem previsão? Tem. E qual é a previsão? Não, assim de cabeça eu não sei, mas tem. Tem curto espaço de tempo. Tem né? um cronograma, eu não sei em que lugar da lista está, mas tem. Está no cronograma de atividades que devem ser implementadas. Bom, eu quero agradecer aqui a vinda do prefeito, muitas perguntas chegando aqui, a gente acaba não conseguindo... O São Francisco, ele foi asfaltado uma parte. Uma parte dele foi asfaltada. Está faltando essa outra, está na nossa... Antes uma da das coisas que eu pandemia, gostaria de fazer também o mais rápido possível. volta lá aquela pergunta, Rai. Antes da pandemia, fui na Secretaria de Obras para tampar um buraco na minha rua. Não veio ninguém. Depois, por 2 vezes, falei com o pessoal do tampa-buraco, que estavam perto da minha rua, falaram que iam vir. Também não vieram. Tem como prefeito... Qual é a sua rua? Ver isso? É o Marcelo, do bairro Castanheira. Prefeito, o senhor vai ter que ir lá tampar esse buraco, porque pelo visto ele já falou com Deus e o mundo. Vou falar aqui, Diego, cuide desse buraco. Diego Lage. Ou o Muniz, o que estiver assistindo, qualquer um dos Pelo dois amor de resolve. Deus, resolve o problema do nosso telespectador. Obrigado pela interatividade. É o Marcelo, do bairro Castanheira. Viu só, Marcelo, o prefeito já passando a missão aí para os responsáveis, que é CEMOB? CEMOB. Obras, né? Obras. Prefeito, agradeço demais pela vinda aqui, é uma satisfação tê-lo. Eu estou na grande expectativa de que a vacina chegue. Eu pensei que estava terminando, já estava me levantando. Não, eu só vou dar um tchau para o senhor aqui. Foi uma satisfação recebê-lo aqui. Tomara que o senhor tenha êxito na gestão, porque tendo êxito, nós é que vamos usufruir disso aí. Com certeza. Qual é a vacina boa? A primeira que você achar. Então vamos lá. Intervalo, eu volto daqui a pouquinho.